Olá, o programa OAB Nacional começa agora e nessa edição a gente te mostra que diferentes temas pautaram a agenda de eventos realizados pela Ordem em 2018. Foram assuntos essenciais aos mais de 1.100.000 advogados e advogadas e a toda a população brasileira. A OAB e a AENA realizaram em abril a 4ª edição do projeto Diálogo sobre o Novo CPC. 30 anos do sistema tributário na Constituição Federal foi tema de seminário no mês de maio. Primeiro diálogo sobre direito de família e sucessões discutiu também no mês de maio aspectos materiais e processuais dessa matéria. E você vai ver também, especialistas e a advocacia discutiram direito médico e da saúde em congresso realizado na sede do Conselho Federal da OAB. Fórum Nacional discute direitos da pessoa com deficiência. Esses são os nossos destaques. A 2ª edição do programa OAB Nacional de Retrospectiva 2018 está começando. Em vigor desde 2015, o novo Código de Processo Civil trouxe mudanças significativas e pontuais para o ordenamento jurídico e foi um dos assuntos mais discutidos no meio desde então. Por isso, a Escola Nacional da Advocacia, a AENA, projetou a realização de eventos intitulados Diálogos sobre o Novo CPC para discutir desafios e conquistas com a norma. Em abril, o Conselho Federal da Ordem sediou a 4ª edição do evento. Veja. A 4ª edição do evento Diálogo sobre o Novo Código de Processo Civil, organizado pela Escola Nacional da Advocacia e pela Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo CPC, debateu temas relacionados às conquistas e aos desafios da advocacia com o novo código. Em 5 painéis, os palestrantes trouxeram suas opiniões e reflexões sobre execução de efetividade, participação dos advogados no sistema de precedentes, honorários advocatícios, incidente de desconsideração da personalidade jurídica e agravo de instrumento. O diretor-geral da AENA, José Alberto Simonetti, justificou a importância de realização desses diálogos para debater o CPC. A realização permanente desses eventos que a AENA vem trazendo e oportunizando a classe jurídica e a sociedade civil brasileira, ela reside na importância de acompanhar a vanguarda da lei, né? Completamos agora 2 anos de implementação do novo Código de Processo Civil. Então já é tempo suficiente para que a advocacia possa se manifestar e trazer, pontuando, é claro, aqueles episódios em que a advocacia ainda reconhece como deficiente após a implementação do Código de Processo Civil. A presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do novo CPC, Estefânia Viveiros, falou sobre o processo de reestruturação do judiciário para o cumprimento de dispositivos do novo CPC e destacou conquistas. 2 anos é um prazo muito curto para uma estabilidade da jurisprudência pelos tribunais, por exemplo. 2 anos também ficou terminando sendo um prazo curto para a estrutura do Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, ele na verdade determinou a obrigatoriedade da conciliação para se buscar um maior número de composição entre os processos. Ao mesmo tempo, nós não temos uma estrutura suficiente como conciliadores preparados, mediadores, salas específicas, pautas para isso. Mas tivemos muitos avanços. Eu acho que com certeza um avanço das conquistas decorrentes da própria lei, mas que a gente precisa de um avanço e do amadurecimento conjunto com o Poder Judiciário. A Constituição de 1988 trouxe inovações em diversos aspectos. Um deles foi a criação do Sistema Tributário Brasileiro, que trata da defesa dos direitos do contribuinte e delimitou princípios jurídicos de tributação. E para analisar essa contribuição deixada pela Carta Magna e os desafios propostos na questão dos tributos, a Comissão Especial de Direito Tributário da Ordem promoveu no dia 16 de maio o seminário 30 anos do Sistema Tributário na Constituição Federal. O Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Direito Tributário, sediou em maio de 2018 o seminário 30 anos do Sistema Tributário na Constituição Federal, com a participação de especialistas do direito para analisar o legado da Carta Magna e os desafios impostos a ela na questão dos tributos.
Na abertura do evento, o presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, destacou a importância do sistema tributário como peça fundamental para o desenvolvimento da sociedade e essencial para as funções do Estado. Além de proteger essas garantias individuais, o modelo tributário instituído pela nossa lei maior pauta-se pela busca da justiça social, na medida em que fundamenta a cobrança de impostos no princípio da capacidade contributiva. Desta forma, reafirma outros preceitos da Constituição da República, que tem entre seus objetivos fundamentais construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. O presidente da Comissão Especial de Direito Tributário, Breno Dias de Paula, deu destaque à atuação do Conselho Federal da OAB e ressaltou a relevância da previsão tributária na Constituição. Ele impõe verdadeiros fundamentos constitucionais dos contribuintes. A relevância desse evento reside no fato de que os atores do sistema tributário, estados, União Federal, Distrito Federal e municípios, ao exercer a tributação, acabam extrapolando as normas constitucionais. Daí a relevância do Conselho Federal da OAB, que é um legitimado pela Constituição Federal, de submeter esses desvios de tributação ao crivo do Supremo Tribunal Federal. A gênese do sistema tributário na Constituição de 1988 foi o ponto trazido ao debate pelo ex-presidente da OAB e deputado federal constituinte, Bernardo Cabral. Segundo ele, o texto da Carta Magna é renovador e um exemplo estabilizador da democracia. As contribuições dos mais renomados tributaristas era uma beleza o que foi levado à Assembleia Nacional Constituinte. Diziam que esta Constituição não duraria 6 meses, que ela tornaria o país ingovernável. Disse Ulisses, aspas, esta Constituição terá cheiro de amanhã e não de mofo. Fecho aspas e acrescento. Isso sou eu que estou dizendo. E tanto isto é verdade que ela está completando 30 anos de Constituição. A evolução da jurisprudência tributária e o papel do Supremo Tribunal Federal foram debatidos pelo advogado e professor Roque Carrasa, que ressaltou as principais decisões do STF que envolvem competências tributárias, princípios constitucionais de tributos e imunidades tributárias. Elogiou a atuação do Supremo em suas decisões e defendeu o garantismo jurídico para a aplicação da lei. Mas eu quero enaltecer, a mais alta corte do país pelo fato de, nesses últimos 30 anos de interpretação e aplicação da Constituição, haver procurado, por que não, concretizar sempre mais os direitos fundamentais dos contribuintes, com que, diga-se de passagem, cumpriu uma das suas mais importantes missões. Sempre se atualizando, o Supremo Tribunal Federal não se repete, O direito de família é um tema que gera muita demanda para o Judiciário. De acordo com o relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça, com dados de 2017, a área de família deu origem a mais de 850 mil processos nos tribunais brasileiros. E pensando nos diversos aspectos que envolvem essas demandas judiciais sobre o assunto, o Conselho Federal da OAB, por meio da Comissão Especial de Direito de Família e Sucessões e da Escola Nacional de Advocacia, realizou em maio de 2018 o evento Primeiro Diálogo sobre Direito de Família e Sucessões, com ênfase nos aspectos materiais e processuais. Temas como testamento, inventário e partilha judicial, família e processo, execução e prisão de alimentos foram discutidos a partir das mudanças estabelecidas pelo novo Código de Processo Civil em vigor desde 2015. Auditório lotado. Assim começou o evento sobre direito de família e sucessões, que reuniu profissionais da advocacia e estudantes de direito.
O evento desenrolou vários subtemas, assuntos como execução e a prisão civil do devedor de alimentos no novo Código de Processo Civil chamaram a atenção do público presente. Existe essa problemática que precisa ser discutida, né? Nós tivemos uma positivação de um regime fechado, algo que é gravoso, né? E a grande questão seria: o sistema está preparado para receber esses presos, porque nós não podemos compará-los, como eu disse, com os apenados comuns do direito penal. E a própria lei, ao ponto que ela estabelece o regime fechado, ela diz: olha, ele não deve ser mantido junto aos demais apenados. Então, nós estruturalmente estamos preparados. O poliamor foi outro tema do painel. A advogada Carla Neves Fayad de Moura foi quem tratou do assunto e afirmou que o tema é novo no debate jurídico do país e não possui previsão legislativa. Carla falou à plateia qual a postura que os advogados e advogadas devem ter ao lidar com a questão. E a reflexão é exatamente essa: se existem direitos a serem perseguidos, nós como advogados temos que efetivamente buscá-los. E nós não podemos ficar limitados a determinados conceitos. Afinal de contas, nós temos que promover a justiça. A abertura de inventário e partilha judicial relacionados aos impactos do CPC foram discutidas. Também foi apresentada uma análise sobre a questão sucessória da união estável, a partir de decisão do Supremo Tribunal Federal. As últimas palestras destacaram a criança, família e justiça restaurativa, temas que prenderam a atenção dos participantes. Quando passa da criança, que é aquela criança do Código de Menores, né, que não era considerada sujeito de direitos, para a criança da definição da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Estatuto da Criança e Adolescente, que é uma pessoa em fase de desenvolvimento e, portanto, um sujeito de direitos que tem que ser ouvido, tem que ser respeitado, que tem que ter liberdade e que tem que ter voz na família, né? E não só na família, na sociedade, em todos os espaços que digam respeito aos direitos a eles pertinentes. A justiça restaurativa, técnica de solução de conflito e violência que se instrui pela criatividade e sensibilidade a partir do entendimento dos ofensores e das vítimas, foi outro tema abordado. A juíza Patrícia Pereira apresentou a experiência em Vila Velha, Espírito Santo. Para ela, a justiça restaurativa tem se mostrado essencial para a melhoria das comunidades e enfrentamento dos círculos comunitários. Então, a justiça restaurativa ela pode ter o viés judicial e ela pode ter o viés social, ser levado para as escolas, para as associações de moradores, para os bairros, para as comunidades. E nós temos utilizado muito com as comunidades e tem dado muito resultado. Em junho de 2018, a relação entre direito, justiça e saúde foi amplamente discutida com a realização do Congresso Brasileiro de Direito Médico e da Saúde. O evento discutiu cenários e desafios sobre esses temas no país. Veja. Foram 2 dias discutindo sobre a relação entre o direito e a saúde. O evento reuniu os melhores especialistas no assunto, como médicos e advogados. Esse foi o primeiro congresso sobre o tema organizado pela Ordem dos Advogados. Foram mais de 2.000 inscritos interessados em saber o cenário atual da área. Nós temos um cenário hoje de absoluto descaso do poder público, mas também de ausência de recursos, é certo. E a judicialização e a saúde suplementar. Então, todo esse universo de peculiaridades que é muito próprio do cenário jurídico nacional e da saúde no Brasil é que nós trouxemos para dentro da ordem para debate. O mercado de saúde privada no Brasil está em constante crescimento. Já o modelo público, o Sistema Único de Saúde, o SUS, apesar de ter um padrão ideal, na teoria funciona, mas na prática apresenta um cenário de desassistência à população e até de óbito dos pacientes. Segundo pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil, cerca de 70% da população brasileira depende do SUS. Por isso, o presidente nacional da Ordem destacou em seu discurso no Congresso que falar sobre o tema no período de eleições, no qual o país recentemente passou, foi essencial.
Falar sobre saúde, falar sobre educação, falar sobre segurança pública, falar sobre acesso à justiça, são obrigações nossas da Ordem dos Advogados do Brasil. E hoje nós estamos aqui exatamente para falarmos sobre saúde, sobre direito à saúde, fundamental. Em um dos diálogos, a diretora executiva da R3 Consultoria e Treinamento em Saúde explicou a importância da saúde suplementar, que envolve a operação de planos e seguros privados de assistência médica. A palestrante contou sobre casos de denúncias de funcionários que ganham a mais por procedimentos médicos, realidade que gera um custo maior às operadoras de planos de saúde. A gente denunciou, né, a doutora Sandra Krieger, um hospital que remunerava a sua equipe de UTI por participação nos lucros. Fato, né, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas nesse caso. Então tem que mudar. Entre as propostas que transformariam o atual quadro da saúde suplementar no Brasil, segundo a palestrante, estão saúde baseada em evidências, mudanças nos modelos de remuneração, prevenção, otimização de recursos, indicadores de desempenho e indicadores de resultados. Outro tema de grande repercussão para o país é a recusa das operadoras a tratamentos que até estão previstos no serviço contratado, mas são negados pelo plano de saúde no momento de necessidade do consumidor, principalmente quando o diagnóstico é de doença grave. São as chamadas negativas de cobertura e, nesses casos, uma grande parte dos clientes precisa recorrer à justiça para terem seus direitos garantidos. Mas a promessa, de novo, é qual? De que você vai ter direito a uma cobertura de saúde. Ou, na hora da venda, na hora daquele cidadão que ali foi bem mostrado, né, que é o intermediário, que é o corretor, que é o vendedor, oferecer, fazer oferta ao consumidor, ele estabelece alguma restrição. Muito dificilmente isso acontece. No Congresso, o presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Distrito Federal, Fernando de Freitas, mostrou a visão do judiciário sobre o cálculo dos valores, que seriam justos tanto para os consumidores que ingressam na justiça, quanto para as operadoras de saúde. Não é porque não vai se poder usar mais o CDC como fundamentação, por exemplo, da petição inicial ou fundamentação da sentença, é que os planos que praticam autogestão estão livres e desimpedidos para praticar qualquer tipo de reajuste. O debate foi fechado pelo conselheiro do CNJ, Valdetário Monteiro. Ele discutiu o tema, o CNJ e a judicialização da saúde. Para ele, o sistema de saúde é ineficiente e acaba sobrecarregando o judiciário. A Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB realizou nos dias 13 e 14 de junho de 2018 o segundo Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. A garantia do acesso à justiça e o Plano Nacional de Valorização foram destaques durante o evento. A cidade de Curitiba, reconhecida como capital da acessibilidade, sediou o segundo Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com o apoio do Conselho Federal da OAB e da Seccional do Paraná. Os debates foram baseados nas garantias ao acesso à justiça e no Plano Nacional de Valorização e Efetivação do Direito das Pessoas com Deficiência. A palestra magna de abertura foi realizada pela ex-secretária nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, Isabel Maria de Loureiro Maior, que abordou a questão do protagonismo da dignidade e história de pessoas com algum tipo de deficiência. Após a conferência magna, foi lançado o projeto Empregabilidade, Inclusão da Advogada e do Advogado, diretrizes que garantem à classe o direito de trabalhar e exercer sua função. A presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB Paraná, Berenice Lessa, apresentou as principais ideias. Durante o evento, especialistas discutiram pautas visando a valorização da dignidade humana e o bem-estar das pessoas com deficiência. Os temas abordados em 5 painéis foram: as políticas públicas e obrigações do poder público na Lei Brasileira de Inclusão, violência contra mulheres com deficiência,
acesso à justiça e as prerrogativas do advogado e advogada com deficiência, a capacidade civil na lei brasileira de inclusão e a reforma da Previdência e seus reflexos da aposentadoria especial das pessoas com deficiência. No final do 2º Fórum Nacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, os palestrantes e participantes redigiram a Carta de Curitiba, documento com 13 propostas, deliberações e sugestões colhidas durante os debates. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou da cerimônia de posse da nova diretoria da subseção do município de Timon, no estado do Maranhão. Lamáquia felicitou a nova presidente, Fernanda Beatriz Almeida Castro, bem como o vice-presidente Rafael Milhomem de Souza, o secretário-geral Eduardo Loyola da Silva, a secretária-geral adjunta Milena Lima Falcão e o tesoureiro Saraense de Lima Araújo. O presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia, participou da solenidade de posse da nova gestão da seccional do Piauí. Lamáquia saudou o presidente eleito, Celso Barros Coelho Neto, que foi conselheiro federal nos últimos 3 anos, e disse não ter dúvida de que sua gestão será extraordinária. O presidente nacional da Ordem também parabenizou o ex-presidente da seccional, Chico Lucas, pelo trabalho bem-sucedido. Além da diretoria, tomaram posse os novos dirigentes da Caixa de Assistência dos Advogados da Seccional e da Escola Superior da Advocacia do Estado. O governador Wellington Dias também prestigiou a posse e destacou seu respeito pela OAB Piauí. Os presidentes da OAB Nacional, Cláudio Lamáquia e Ricardo Breyer, da seccional Gaúcha, percorreram na última semana o interior do Rio Grande do Sul, onde visitaram as cidades de Uruguaiana, Caraí e Santana do Livramento, com o objetivo de realizar a primeira interiorização da OAB no estado em 2019. Durante a visita, ocorreram diversas homenagens a Lamáquia, que participou da comemoração da doação do terreno para a construção da subseção no município de Uruguaiana e na inauguração de ampliação da sede de Caraí. Em Santana do Livramento, Breyer e Lamáquia se encontraram com o prefeito Ico Xaropem, onde foram agraciados com o título de hóspede honorário. O jornal Folha de São Paulo publicou no dia 8 de janeiro o artigo Apaziguar o Brasil e Preservar a Constituição, de autoria do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia. Entre os diversos assuntos, Lamáquia falou na publicação sobre as transformações que o cenário político brasileiro passou nos últimos anos, desde a conquista de valores como a transparência entre o governo e sociedade, o aumento das tensões políticas antagônicas, que culminaram em episódios de intolerância e desrespeito à democracia. Lamáquia finaliza destacando que a OAB seguirá ativa no debate nacional e pronta para atuar em defesa dos interesses da sociedade civil. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Colégio de Presidentes de Seccionais emitiram uma nota em que destacam a sua preocupação com propostas que sugerem o fim da Justiça do Trabalho. Para a OAB, a Justiça do Trabalho é imprescindível para a efetivação de direitos consagrados na Constituição Federal. No documento, a instituição se coloca à disposição do atual governo federal para discutir a eficácia no Poder Judiciário e formas para sua modernização, mas se manterá firme na luta contra tentativas de extinção ou de fragilização da Justiça do Trabalho ou de qualquer outro ramo judicial que importe deficiência no acesso à justiça. E o programa OAB Nacional termina agora. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.